pessoal, tudo bem? Para vocês que estão acompanhando aqui, vocês devem ter percebido que eu disponibilizei para a gente um mapa mental com um passo a passo do planejamento patrimonial e sucessório. Então, eu resolvi fazer uma aula sobre esse mapa mental, para a gente não ter só um mapa, mas para a gente poder também ter um lugar de pesquisar, um lugar que a gente possa confiar nas informações, e, enfim, para vocês saberem o que estava por trás quando esse mapa mental foi elaborado, tá bem? Vamos lá. Vocês receberam aí, então, o passo a passo do planejamento e vamos lá. Primeiro, o que eu estava imaginando aqui? É preciso que a gente decida qual é a época em que a gente deseja realizar ou efetivar esse planejamento. Por que isso é importante? Está ali no número 1. Porque decidir se a gente vai tomar atitudes em vida ou se a gente vai deixar essas atitudes para o pós-mortem, para depois da morte, faz com que a gente possa tomar decisões mais acertadas com relação a esse planejamento. Simone, eu não estou entendendo. A gente tem que perceber se a família está preparada para a tomada de decisões imediatas ou se essa família prefere deixar o planejamento para depois, vocês entendem? Fazer o plano, mas implementar algo somente depois que alguém falecer. Eu costumo dizer para vocês, eu posso dizer para vocês o seguinte, algumas famílias, elas realmente preferem já ir tomando medidas rapidamente. Geralmente, quando os planejadores são mais desapegados dos seus bens, quando eles já percebem que os filhos alcançaram um determinado patamar e conseguem administrar com segurança o patrimônio que já foi ali conquistado por eles, e tenha uma confiança que se alguma emergência acontecer, esse patrimônio pode retornar. Então, assim, são vários elementos que vão levar as pessoas a se desfazer do patrimônio imediatamente, vamos dizer. Ok, Simone, aí tu vai me dizer assim, tá, mas e as pessoas que quiserem planejar só para depois da morte, é possível? Sim, claro que é possível. Geralmente a gente vai usar aí outros instrumentos, né? O testamento, por exemplo, ele é um excelente instrumento para isso. Então, vamos seguir ali. Feita essa opção aqui, que é a opção se a gente vai realizar alguma atitude em vida ou vai deixar para o pós-mortem, a gente vai para os instrumentos que são instrumentos em vida que a gente pode usar para fazer isso. Eu estou com dificuldade nesse assunto aqui, né? Vocês podem olhar. Aqui. Primeiro, é preciso que a gente entenda que para planejar a sucessão, o regime de bens tem extrema relevância. Inclusive, a professora Ana Carolina Bruchado Teixeira, ela está atualizando todas as informações relativas a regime de bens e vai divulgar aqui nas redes sociais, porque ela fez uma pesquisa amplíssima sobre esse assunto no STJ para nos parametrizar de uma forma extremamente atualizada. Então, nessa questão dos regimes de bens, é importante que a gente verifique os regimes de bens da primeira geração dos planejadores e também da segunda geração. E aí a gente possa escolher se vai precisar fazer ali uma alteração de regime de bens, provavelmente, ou se a gente vai ter que fazer um novo pacto de união estável com alguma informação adicional a esse regime de bens, incluindo ou excluindo determinadas condutas. Então, esse pensamento integrado entre o direito de família e o direito das sucessões, ele precisa acontecer. É possível que a gente faça, no decorrer da união, então, uma alteração de regimes de bens, e é possível que a gente tenha a inclusão e exclusão de certos efeitos dos regimes de bens a partir de uma ação judicial ou de um pacto, se estivermos falando de união estável. Antes da união, é extremamente importante que a gente pense nos efeitos sucessórios desses regimes de bens. E aí, pensando nesses efeitos sucessórios dos regimes de bens, é que a gente vai escolher aquele que melhor se adapta na nossa realidade. E aí, gente, tem uma questão bem importante. Muitas pessoas acham que o regime de comunhão parcial é o regime que eu tenho que escolhê-lo tipicamente. Isso não é verdade. Eu posso escolher o regime de comunhão parcial no silêncio, então, ele é um regime que substitui a vontade das pessoas no momento em que elas ficam em silêncio com relação ao regime de bens, mas ele também é um regime que se adapta à possibilidade de incluir ou excluir cláusulas nele. Simone, eu não entendi. Existe uma regra geral no Código Civil que diz que compete aos nubentes disciplinar aquilo que lhes melhor aprouver sobre os seus regimes de bens. E essa possibilidade, então, é a possibilidade que nos leva ao exercício da inclusão ou da exclusão de determinadas cláusulas nesse regime de comunhão parcial. E aqui eu volto a insistir, verificando os efeitos sucessórios. Depois, a gente vai olhar para o planejamento sucessório em si, porque lá a gente está no âmbito do planejamento familiar.
Com relação ao planejamento sucessório, a gente vai ter que decidir se a gente vai realizar atos em vida ou se a gente vai projetar atos e negócios jurídicos para o pós-mortem, para uma situação posterior ao falecimento dos planejadores, sempre prevendo a possibilidade de quem recebe esse planejamento vier a falecer antes. Então, a gente faz o plano contando que os planejadores vão falecer antes, porque é o natural da vida, e, entretanto, pode acontecer que nós tenhamos aí uma circunstância de que alguém que é herdeiro desses planejadores venha a óbito anteriormente, tá bem? Dito isso, gente, a gente vai para a próxima etapa, que é o objetivo. Então, a gente vai ter que sondar os motivos que levam as pessoas a fazer planejamento patrimonial e sucessório. E aí, gente, aqui eu preciso dizer para vocês que essa é a lista dos principais elementos que levam as pessoas a fazerem planejamento patrimonial e sucessório. Por que que eu fiz essa lista? Porque às vezes as pessoas procuram um advogado para resolver um problema específico, mas elas não sabem ao certo para que elas estão fazendo aquilo. Elas têm uma preocupação, eu tenho um genro, eu tenho uma nora, é que meu neto tem autismo, ou tem síndrome de Down, ou eu tenho uma filha que tem um autismo e é uma filha adulta e eu me preocupo se ela vai conseguir sobreviver, eu tenho uma situação. Então, assim, a procura por, por uma consulta advocatícia nesse sentido, nunca é uma procura, eu gostaria de fazer planejamento sucessório porque sim. Ela sempre é uma procura que tem nos seus fundamentos alguma coisa de maior valor para aquela família. Às vezes pode ser uma questão muito delicada e às vezes é uma questão que ainda não está deflagrada. E essa lista que eu apresento aqui para vocês, ela é uma lista que ajuda muito para que a gente possa conversar com as pessoas. Então, a motivação relevante dela estar aqui é para que vocês possam conversar com os clientes e extrair desses clientes, né, investigar com esses clientes quais são as possibilidades, ou seja, por que efetivamente que essas pessoas querem fazer isso. Eu costumo dizer que o melhor para nós é o para que se quer fazer algo, né? Não é as motivações que estão me trazendo aqui nesse exato momento, doutora, mas os motivos relevantes que estão ali na vida das pessoas que levam elas a fazer esse planejamento. Então, essa lista que está apresentada aqui é uma lista que habitualmente ajuda no atendimento das pessoas. E ajuda no atendimento de pessoas que já procuraram o planejamento e de pessoas que ainda não procuraram o planejamento, mas informam algo que você consegue ouvir o que eles estão dizendo. Então, uma pessoa procura por um divórcio e você ouve da pessoa dizer assim, é que na minha família tem muita beligerância em função do inventário do meu pai. Isso é uma informação relevante porque é uma oportunidade de apresentar para a pessoa uma solução. Então, essa lista vermelhinha aqui é uma lista que ajuda os profissionais do direito, os profissionais da advocacia a apresentar para as pessoas os paraquês. E mais do que isso, a encontrar o gatilho que vai trazer a conversa sobre o planejamento sucessório em outros atendimentos que não tipicamente disso. Então, por que que as pessoas habitualmente procuram planejamento? Para evitar divergências prováveis do falecimento de alguém. E aqui, gente, eu posso listar a questão de um divórcio, uma dissolução de união estável, uma questão de guarda envolvendo. Posso listar aqui também a questão de cuidados com idosos. Sempre que alguém procura um advogado para tratar de uma questão familiar, a gente pode perguntar para essa pessoa se na família tem alguma questão de divergência, como que é o relacionamento. E essa investigação com relação ao relacionamento, ela faz com que a gente possa apresentar o planejamento patrimonial e sucessório como uma possibilidade para essas pessoas, vocês entendem? Depois, gente, a outra possibilidade que temos é planejar o pagamento da tributação de forma a não onerar a herança.
Quando que vem essa conversa? Quando a pessoa traz alguma questão relacionada à preocupação financeira com o futuro. Finanças no futuro. Ah, Simone, não entendi. Sempre que a gente estiver fazendo um atendimento que diz respeito, a alguma preocupação com a pessoa, com o financeiro no futuro. Então, eu tenho uma casa, mas essa casa ainda não foi regularizada. E eu tenho receio que quando eu falecer vai se levar muito tempo para regularizar. Então, qualquer atendimento jurídico é a oportunidade de conversar com as pessoas e esclarecer que existem essas possibilidades. Então, aqui nesse planejamento do pagamento e da tributação de forma a não onerar a herança, é a possibilidade da pessoa saber como que funciona. E aí vocês vão dizer: "Mas Simone, como é que funciona isso? O que que eu faço?" A gente oferece para a pessoa, a gente conversa com ela sobre isso. Mas que coisa estranha. Então a pessoa está ali dizendo: eu tenho uma casa que era da minha mãe, e eu tenho um pouco de receio quando eu falecer. Deixa eu saber um pouquinho da vida de vocês. Quantos filhos a senhora tem? 3. E hoje o patrimônio de vocês é composto como? São 3 apartamentos. Eu pensei de deixar um para cada filho. Pois é. Já tem algum pensamento com relação a como é que vai fazer para pagar o imposto mortis causa ali? Como que a gente vai fazer para pagar essa transmissão? A pessoa provavelmente vai dizer que não. Então o planejamento ele pode servir para isso, porque isso é uma causa habitual de procura pelo planejamento. Também, gente, é uma possibilidade, dessa procura privilegiar ou precaver-se de determinadas vulnerabilidades específicas. Aqui, gente, toda vez que as pessoas falam para a gente que tem alguém que tem uma necessidade familiar, sempre que alguém tiver uma necessidade de atenção, então, vou botar aqui atenção, financeira, ou então atenção de saúde, né? Atenção em geral, atenção financeira, atenção de saúde, a gente tem a possibilidade de conversar sobre planejamento. Então, veio alguém que contou para vocês que tem uma irmã que não faz nada, tem uma irmã que tem alguma necessidade de sustento dos outros, tem um irmão que tem envolvimento com drogadição, tem alguém que tem esquizofrenia. Essas questões aqui, elas são questões que podem levar as pessoas a refletir sobre a necessidade de planejamento. Então, toda vez que você estiver nesse ambiente, que é um ambiente que alguém diz isso, é hora de conversar sobre o planejamento. Outra questão que impacta também é a redução da complexidade administrativa. Aqui, gente, quando a pessoa ela tem alguma queixa relacionada à organização patrimonial. Então, nem sempre vocês vão ter uma pessoa que vai chegar assim: eu quero fazer planejamento", mas a pessoa chega e ela diz algo, ela se queixa de algo. É que com todos esses apartamentos eu quase não consigo manter, eh a conservação deles em dia. Veja bem, meu pai me deixou 10 apartamentos, mas a manutenção é cara. Mas o condomínio é caro. Quando a gente tem uma queixa de organização, a gente geralmente pode conversar sobre planejamento patrimonial e sucessório para redução de complexidades administrativas e até propor instrumentos para isso. Outra circunstância que também pode trabalhar no planejamento e que é uma oportunidade de conversar sobre o planejamento e de oferecer, essa possibilidade de dar a saber às pessoas, é encontrar um consenso possível antecipado. E aqui, gente, sempre que a pessoa informar necessariamente divergências, brigas, conflitos familiares, é a oportunidade de conversar sobre estes métodos atuais e sobre esses métodos possíveis de soluções antecipadas, inclusive estratégias antecipadas de solução de litígios. Essas estratégias, gente, elas são estratégias que conduzem a um consenso antecipado. E o combinado não sai caro. Não sei se vocês sabem, as pessoas até podem mudar de ideia, mas elas sabem que elas combinaram aquilo. E saber que combinaram algo é algo extremamente relevante e importante para que dê certo essa nossa possibilidade aí de atuação no planejamento. Mas Simone, por que tu está trazendo isso, né, para a gente desta forma?
Porque às vezes eu percebo que as pessoas perdem a oportunidade de dar a saber ao cliente da possibilidade que ele tem de planejar. Então, a pessoa está fazendo um atendimento de outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo do planejamento patrimonial e sucessório. Está atendendo lá uma circunstância, sei lá, de noivado, nada a ver, tá? Ou noivado ainda tem a ver com família, mas vamos dizer que está atendendo uma questão tributária, imposto de renda. E aí ela anuncia o seguinte: ah, é porque na minha família dá muita briga essa questão. Este anúncio, ele tem que acender na luz do planejador, do advogado planejador, um sinal verde. A pessoa está dizendo assim: converse comigo sobre os instrumentos possíveis da gente organizar isso de uma forma pacífica, de uma forma boa, de uma forma tranquila. Apresente para mim as oportunidades de leveza desse assunto, por favor, senhora advogada, porque eu ignoro, senhora advogada. Entendem por que esse item é muito importante? Depois, gente, a próxima circunstância que é a minimização dos conflitos familiares decorrentes de bens já existentes. Aqui, toda vez que a gente tem alguma predileção, então alguma preferência, seja ela decorrente de um fato já existente, então alguém já mora no imóvel, alguém já trabalha na empresa, então mora, trabalha, usa, ganha dinheiro, recebe, né? Toda vez que alguém já tem a preferência de fato sobre determinados bens, já mora no bem, já trabalha na empresa, já usa o carro da empresa, ou usa o motorista, ou usa o serviço da secretária, ou recebe valores atinentes, a gente tem uma realidade que a gente precisa se precaver. E você diz, ah, mas Simone, isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema até por ali, porque vamos supor que quem faz o repasse financeiro é um dos planejadores que passa 2% do faturamento bruto para um determinado filho lá ou uma filha por uma questão de que acha que tem que passar. Esse filho ou essa filha às vezes não está no quadro societário, está recebendo por uma mera liberalidade, é um valor que o pai ou a mãe repassa para ela e ponto final. E aí, com o falecimento, isso acaba. Então, todas as vezes que a gente tem uma determinada situação já consolidada e que a gente fica sabendo, acende a luz verde. Converse comigo sobre isso, por favor. Precisamos conversar a esse respeito, certo? Eu espero que vocês tenham entendido por que o objetivo do planejamento, ou os objetivos do planejamento estão sendo listados aqui. Eles estão listados aqui para que você possa, quando você estiver na frente de qualquer pessoa e esta pessoa anuncia alguma dessas circunstâncias, aqui é uma luz verde. Mas uma luz verde para quê? Para que você possa esclarecer sobre o assunto, esclarecer que existe, esclarecer que isso é um produto relevante e esclarecer que existem ferramentas para minimização desses riscos, tá certo? Depois disso, gente, a gente vai passar para uma próxima etapa, que é a etapa de que a pessoa já está ok, e aí a pessoa já está lá, opa, no seu, já está, já procurou você para fazer alguma dessas questões aqui, tá? Você já foi procurado para conversar ou para implementar um planejamento patrimonial e sucessório, que é esta fase verde aqui, que eu chamei de anamnese. Na anamnese, então, nessa sondagem e investigação, que é uma fase anterior, uma fase que a gente está levantando dados familiares, a gente precisa saber quais são os objetivos desta família para o plano. Então, para que serve? Depois, gente, a gente levanta os dados prioritários para cada uma das pessoas da família e para os planejadores. Quais são as prioridades desses aqui? Depois, gente, a gente vai analisar as questões pessoais dos envolvidos. A professora Daniele gosta de chamar das questões subjetivas da família. Então, qual é o tipo de família que nós estamos diante? Qual é
a modalidade protetiva que nós precisamos ter, a gente tem alguma dependência econômica a ser verificada aqui, tem alguma circunstância desses sujeitos que precisa ser considerado para a gente fazer esse planejamento? Se sim, nós vamos seguir a rotina do planejamento tendo essas informações sempre aqui à luz dos nossos atos. Então, nós vamos praticar atos tomando em consideração essas necessidades. Eu faço o plano, mas eu considero aquilo que a pessoa me disse. Eu faço o plano, mas ele está preocupado com a curatela. Então, eu faço o plano tomando em consideração a curatela que ele referiu antes. Depois de verificarmos as questões subjetivas, então as questões pessoais, a gente vai levantar as questões patrimoniais envolvidas. E essas questões patrimoniais envolvidas são questões que dizem respeito ao patrimônio efetivo, né? E aí aqui, gente, eu preciso necessariamente saber claramente qual o regime de bens da primeira geração e qual o regime de bens da segunda geração. E aí aqui vocês vão me dizer assim, Simone, mas quem é que não vai ter regime de bens? Posso dizer para vocês que muitas vezes as pessoas vivem namorando e não sabem que estão em união estável. Ou vivem em união estável e um acha que é união estável, o outro acha que é namoro. Então é preciso que a gente delimite e fixe o regime de bens para que este planejamento pare em pé. Se nós não tivermos clareza com relação ao regime de bens nessa circunstância aqui, que é a circunstância dessa avaliação, nós corremos o risco do planejamento ir por água abaixo. Ai, como assim? Não entendi, Simone. Vamos imaginar que alguém queira trabalhar com a constituição de uma holding, e aí constituíram a holding, fizeram a integralização do capital social com transmissão dos bens das pessoas físicas para a pessoa jurídica, os filhos também integralizaram bens para estar no quadro social, ou então se tomou uma outra opção, que é os filhos vão adquirir as cotas, vão comprar, né? Vão fazer uma compra e venda ali de bem imóvel, que é a cota social. Essa compra e venda, ela gera comunicação em regimes comunheiros. Como assim? Assim, se eu fizer um planejamento que envolve a aquisição patrimonial via compra e venda, então, por fato oneroso posterior à união estável ou ao casamento, eu estou trazendo a comunicação com o cônjuge da segunda geração ou a cônjuge dos bens que pertencem à família originária. Ah, como assim, Simone? Em eventual situação de divórcio, esse companheiro tem direito à metade dos bens que foram comprados dentro da união. Então, assim, a clareza com relação ao regime de bens, ela tem que estar especificada no início do planejamento. E se for necessário, a gente para todo o planejamento, suspende ele, para que esclareça-se com relação ao regime de bens. Se o filho ou a filha não quiser fazer isso, gente, uma situação simples que acontece é fazer um termo de consentimento livre e esclarecido para fins de que a gente receba aí a informação relevante. Então, ninguém pode dizer que não foi esclarecido sobre esse tema. Não quer tomar atitude, não tem problema nenhum. Eu, profissional, eu adverti de que nós tínhamos um problema ali, que era um problema delicado. Você não quis ouvir, o problema é seu, está assinado. Nós temos um termo de consentimento de que você foi esclarecido com relação a esse assunto. Dito isso, então, a gente faz uma lista detalhada da modalidade proprietária de cada um dos bens, inclusive as posses. A gente precisa lembrar das posses. A professora Daniela Mucilo tem um texto maravilhoso na arquitetura sobre isso. Então, o efeito jurídico da posse. Tomo decisões sobre a administração, a posse e o tempo em que as coisas vão acontecer, e aqui eu tenho que pegar cada um dos bens e a partir dessa lista eu vou decidir qual bem que entra, qual bem que não entra, quando entra, se já vou entregar os bens agora, quem é o filho ou a filha que vai ficar na determinada administração. Essas decisões que são efetivamente o planejamento em si. E por último, gente, a gente vai ter o elenco das ferramentas que são úteis a partir dos objetivos e considerações que a gente tem nesta fase 1 aí, que é a fase da anamnese, certo? Essa fasezinha verde, que é a fase da gente
organizar a vida aí para saber como é que a gente vai fazer esse patrimônio em si, como é que a gente vai fazer para que esse patrimônio, então, seja um patrimônio, que seja possível de ser planejado, para que pare em pé, como diz a professora Ana Carolina Brochado Teixeira.